A paz do Senhor Jesus, amados. Boa tarde, tudo bem? Que a presença de Deus, ela possa ser sempre o seu foco principal. Porque é a presença de Deus que vai sempre fazer a diferença nas nossas vidas. Amados, eu estou aqui no monte nesse momento. Estava meditando eu na palavra do Senhor e em algumas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus. E o pior acontecido com homens e mulheres que Deus tem chamado, que Deus tem levantado para poder falar do amor dele, para poder falar da palavra dele, homens e mulheres que Deus tem capacitado com sabedoria, com conhecimento através do Espírito Santo, para que essas pessoas possam levar o amor e a palavra de Deus para a vida dos pecadores deste mundo que jaz nas trevas. E meditando aqui, pedindo a Deus uma palavra, Deus ele me deu uma palavra aqui agora no Evangelho de João, do capítulo 12, meus irmãos, do capítulo 12, do versículo 42 em diante, que diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Versículo 47, o que me chamou a atenção: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Irmãos, é muito triste hoje a gente ver pessoas, homens e mulheres, que Deus levantou nesse mundo, que Deus tem levantado nessa terra, e ao invés delas se preocuparem com a alma do pecador, elas estão se preocupando mais com o pecado daquelas almas. Não estou fazendo aqui apologia ao pecado, não é isso, meus irmãos. Também não sou de acordo com que a pessoa ela viva no pecado, não, também não é isso. Também não me agrada ver as pessoas vivendo em pecado, não, também não é isso. Mas o que eu quero dizer nesta tarde é como existem pessoas que se preocupam mais com o pecado do que com as almas. Amados, eu não sei se você tem o mesmo pensamento que eu. Eu não sei se você vai ter o mesmo pensamento que eu tenho. Mas o que a gente mais vê hoje, irmãos, são homens e mulheres que Deus levantou, que Deus limpou, que Deus curou, que Deus sarou, que Deus tirou do monturo, que Deus tirou de um monte de merda, igual eu era. Eu vim dessa situação, eu estava assim, eu era um imundo, eu era um pecador, né? Eu fazia coisas que desagradavam a Deus, mas um dia Deus me tirou dali. Mas Deus me tirou dali, não foi para que eu pudesse vir agora apontar ou julgar os pecados dos outros. Não, irmãos, as pessoas não entendem que enquanto elas se preocupam com o pecado das pessoas, a alma daquela pessoa está perecendo, a alma daquela pessoa está perecendo, amados. Deus ele levanta homens, Deus ele levanta mulheres, mostra a eles ali a dificuldade que a pessoa está tendo, mostra para eles ali qual é a área da vida da pessoa que ela está fraquejando, e ao invés desses homens e dessas mulheres de Deus orarem para que Deus venha fortalecer aquelas pessoas, elas ficam apontando, elas ficam julgando. Eu não sei se você conhece alguém assim, talvez você está me assistindo aí agora e você está dessa forma, né? Irmãos, imagine bem para você ver. Imagine se você, né, fosse aquela pessoa. Imagina se você fosse Jonas.
que Deus chamou para ir lá em Nínive pregar o arrependimento. Sabe por que Jonas fugiu? Jonas fugiu porque Nínive era uma cidade devastada, era uma cidade que era pior que Sodoma e Gomorra, meus irmãos. Jonas, ele não quis ir ali porque ele pensou assim, eu vou ir lá pregar para aquele povo que está mergulhado no pecado, aquele povo que está pecando, um povo que conhece ao Deus de Israel e que vive no pecado. Eu vou ir lá pregar para aquele povo o quê? Vou perder meu tempo com aquele povo não. Até que Deus fez com que Jonas passasse, né, no ventre de uma baleia, para que ele pudesse meditar no que Deus tinha chamado ele para fazer. Então, quando ele clama ali da profundeza, ele fala com Deus que ele vai ali fazer o que Deus falou para ele fazer. E quando ele chega lá em Nínive e ele prega, né, a palavra do Senhor diz que toda aquela cidade se converteu. Que toda aquela cidade se converteu ao Senhor. Agora imagina aí, se fosse você, essa pessoa... Você que foi chamado por Deus para poder falar do amor de Deus e que fica, ao invés de olhar para a alma, está olhando para os pecados daquela alma. Imagine se Deus fosse você. Imagine se Deus fosse olhar para os pecados daquela humanidade, daquela cidade ali. Deus não teria salvo aquela cidade. Não, imagina se Deus tivesse olhado para os seus pecados. Imagina se Deus tivesse olhado para os seus pecados e não para a sua alma. Então é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente, amados, Deus ele levanta homens e mulheres, capacita eles, tira eles lá da merda, lá do pó, né, lá do monturo, limpa, purifica, lava e põe ele na terra para ele poder falar do amor de Deus. Ele está querendo ser Deus, julgando, apontando, condenando. Ei, entende uma coisa? Olha o que Jesus ele disse aqui no versículo 47 do capítulo 12 do Evangelho de João. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Você tem que entender, amado, que eu e você, Deus ele nos tirou lá da lama, da merda, da miséria, do fracasso e das derrotas. Foi para nós falarmos do amor dele. Não foi para estar olhando dentro das igrejas ou em qualquer lugar que seja, para estar olhando o pecado do homem, não. Porque se eu e você formos olhar para os pecados, nós temos que olhar primeiro para as nossas vidas. Ou será que você é santo o suficiente para poder bater no peito e dizer que não tem pecado? Porque se você fazer isso, a palavra de Deus diz que você é um mentiroso. Porque todos nós pecamos e nós carecemos da misericórdia de Deus. Mas sabe o que o inimigo faz com isso, irmãos? Você não percebeu ainda e nós não estamos percebendo como o inimigo ele está agindo. O inimigo, ele te mostra o pecado do seu irmão. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você começa a olhar para o pecado do seu irmão, você vai passar a não se preocupar com a alma do teu irmão. E Deus ele não quer salvar, não é o pecado não, meu irmão. Deus ele quer salvar é a alma do pecador. Deus ele quer salvar é a alma do pecador. Mas só que na maioria das vezes, sabe o que nós tentamos fazer, irmãos? Sabe por que nós olhamos para o pecado do próximo, irmãos? Porque nós queremos fazer a vez do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos diz que é só o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Aí, eu e você, na maioria das vezes, Deus ele mostra para nós um dos nossos irmãos, ou um líder, seja lá quem for, é uma alma, seja lá quem for. Deus ele não tem grau de carteirinha lá, titulado não. Para Deus lá não existe pastor, não existe missionário, não existe levita, não existe não. Para Deus lá, perdoa aí, o vento está soprando aqui no telefone. Para Deus, todos nós somos iguais, tá bom? Para Deus, todos nós somos almas que carecemos da misericórdia dele. Então, só que na maioria das vezes, a gente quer fazer as vezes do Espírito Santo. A gente quer olhar para o pecado alheio, a gente quer julgar o pecado alheio, a gente quer condenar o pecado alheio e se esquece da alma, sabe por quê? Porque a gente acha que é a gente quem vai convencer o pecador dos seus pecados. Pega a visão, meu irmão.
Deus. Quem sou eu e quem é você? Preste atenção, quando Jesus voltar, você vai ter que prestar conta dessas almas que ao invés de você salvar, você levou elas a se desanimar. Você que fica usando redes sociais para poder ficar dando cutucada nas pessoas, você que fica usando redes sociais para poder se alegrar quando um seu irmão cai, se alegrar quando o seu pastor ele cai, se alegrar quando um líder da sua igreja cai. Você que fica usando redes sociais para poder se alegrar com a queda dos outros, toma cuidado, tá? Porque você vai ter que dar conta das suas obras, você vai ter que prestar conta das suas atitudes com Deus, tá bom? Por que você não usa as redes sociais para você falar do amor de Deus? Por que você não usa as redes sociais para poder falar do seu testemunho, de como você era pecador e de como você peca até hoje também? Ou então a palavra de Deus é mentirosa, porque a palavra diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, pega a visão, meu amado. Quem convence as pessoas não é eu nem é você não. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Pega a visão, meu amado. Não é por força e nem por violência, não. Eu e você, nós fomos chamados para poder anunciar a palavra. Mas quem vai fazer a obra, quem vai converter, quem vai lapidar, quem vai curar, quem vai libertar é o Espírito Santo de Deus. Não vai ser você e não vai ser eu, não. Tá bom, meu amado? Pega esta visão. Eu não consigo entender se nem Jesus veio para condenar. Quem sou eu e quem é você para condenar, meu irmão? Quem sou eu e quem é você para condenar, minha irmã? Pega a visão. Pega a visão, essa história de estar saindo de igreja porque fulano peca, porque ciclano peca, porque beltrano peca. Eu quero ver então, meu amado, como é que você vai fazer lá no céu. Eu não sei quem é que tem um louvor, não sei se é Thales Roberto que tem um louvor que fala essa ideia de Deus sim, igreja não. Isso é coisa do cão, meu irmão. Isso é coisa do cão, isso não existe não. Se você não está apto para congregar em uma igreja aqui na terra, como é que você vai estar apto para entrar lá no reino dos céus? Lá no reino dos céus? Ou será que você vai chegar lá para Deus e falar assim: Senhor, me dá esse pedacinho aqui no céu que eu quero ficar isolado, eu não quero ficar perto de fulano, nem de beltrano, nem de ciclano não, porque eles pecavam demais lá embaixo. Será que você vai falar isso com Deus? Será que lá no céu você vai ficar procurando um pedacinho de lugar perfeito, aonde só cabe você com toda a sua perfeição? Oh, meu amado, você está muito enganado acerca da palavra do Senhor. Para de viver heresias e começa a viver o amor de Deus. A palavra de Deus, ela não mata, ela não machuca, ela não fere. Ela não tira ninguém da presença de Deus, não. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela limpa, ela lava, ela purifica, ela atrai as pessoas para a presença de Deus. Então, se nem Jesus veio para condenar, quem sou eu, quem é você para condenar o mundo? Que Deus abençoe a sua vida. E que Deus tenha misericórdia de nós. E antes de nós sairmos por aí julgando as pessoas, vamos olhar para as nossas próprias vidas primeiro. Vamos ver como está a nossa vida diante de Deus primeiro. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.